Robinho, seu quarto gol na temporada, o segundo nessa Série D, um gol muito importante que dá sobrevida pro Cascavel no jogo da volta. Como você se sente nesse momento? Cara, feliz pelo gol, também feliz pelo rendimento da equipe. Acho que tudo que a gente treinou durante a semana a gente executou no campo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, jogo de detalhes, onde eles também nos incomodaram bastante na bola parada. Felizmente tomamos um gol no final, mas faz parte do futebol. O futebol é disso, cara. Jogo de detalhe. Infelizmente a gente não tomou cuidado nos detalhes do jogo ali no finalzinho, mas erguei a cabeça. Tem uma semana importante agora para que a gente possa fazer um bom jogo lá também. Fabinho, você citou a bola parada do adversário, mas eu queria que falasse da tua bola parada, aumentando essa marca muito expressiva, aí expressiva com a camisa do Cascavel. Explica pra nós o momento da cobrança de falta, a tua comemoração, enfim. Cara, era uma. Tava me cobrando durante muito esse tempo para me fazer um gol de falta. No jogo contra Santa Catarina, o goleiro também pegou uma bola minha no finalzinho do jogo. E hoje eu fui feliz, cara. Acho que a gente é o fruto do nosso trabalho durante a semana. Trabalho muito para que quando surgir essa oportunidade eu possa ser feliz. Graças a Deus eu fui feliz ali. A bola foi onde eu quis bater mesmo e ia ficar mais feliz ainda se fosse com uma vitória. Mas faz parte do futebol, erguer a cabeça, descansar que essa semana é muito importante para nós. E agora, o que dá pra gente imaginar por jogo da volta, né? Um empate com um gostinho de derrota pro Cascavel, por aquilo que jogou, por aquilo que criou, poderia ter feito 3-1, 4-1 até. Teve chances para isso, não matou o jogo, né? E vai com empate para Santa Catarina. Qual que deve ser a dinâmica do jogo lá, Robinho? Será mais ou menos essa que nós vimos aqui hoje? Com certeza, acho que jogando em casa, jogando fora, a gente sempre mantém a filosofia. O Cezão sempre fala isso pra nós, pra gente não mudar nossa identidade de jogar, e o grupo justamente tomou essa iniciativa de comprar a ideia de jogar do mesmo jogo fora, em casa, jogar do mesmo jeito. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A torcida deles vai lá e vai empurrar do começo ao fim também, que é uma torcida que empurra muito a equipe deles, mas a gente concentrar durante a semana, ver o que o Cezão tem pra ajustar durante a semana, creio que algumas coisas ele vai arrumar ali para que a gente possa chegar muito mais forte. Sabemos que o jogo está muito aberto, temos totais condições de chegar lá e conseguir essa vitória. Robinho, o Cascavel fez um jogo muito incisivo hoje, atacou como costuma atacar. Eu quero que você fale pra gente um pouco da importância desses reforços que chegaram agora no esquema tático da equipe. São jogadores de muita qualidade. Conhecia já o Cirilo, já não conhecia o Ian e o João, mas enfrentei eles eles estavam pelo Joinville. São jogadores de qualidade, deu para ver hoje no jogo. Jogadores, o Ian foi o cara que deu assistência do primeiro gol. E o nosso grupo é isso, cara. Todo mundo que entra ali, entra com uma família. E o nosso grupo trouxe eles para que eles pudessem incorporar junto com nós ali. E foi deixar eles mais leves. Jogadores importantes que vão nos ajudar muito. Espero que eles possam nos ajudar no próximo jogo, que a gente possa sair com um resultado positivo. César, um confronto contra uma equipe muito parecida com o Cascavel, uma equipe que propõe jogo, que tem pontas rápidos, e hoje o 2-2 permaneceu no placar. Queria que tu falasse um pouquinho da gente sobre esse jogo, como foi a sua mudança tática com esses reforços que chegaram e a tua intenção após esse resultado. Foi um jogo muito disputado, né? Eu acho até muito igual. Primeiro tempo, as duas equipes tentando atacar, tentando construir. A equipe do Marcílio tem um ataque muito rápido, e nós usamos as nossas forças, né? Para poder também atacar o Marcílio. No segundo tempo, a equipe ficou um jogo mais aberto, né? Ficou mais espaçado até, e fizemos o gol. E o Marcílio daí com muito toda a bola no campo ofensivo, eles começavam a forçar muito essa bola dentro da área, né? Que deu um volume muito alto assim de cruzamentos, de escanteios. Mas mesmo assim, com esse volume tão alto, a gente conseguiu defender bem esses escanteios, e tanto que a gente não teve nenhuma cabeçada ou finalização deles, origem dessas bolas. Mas daí no último lance do jogo, talvez uma desatenção, um encaixe errado ali da equipe na fase defensiva, a gente acabou sofrendo o gol de empate, que é um pouco dolorido, né? E depois a gente, com os jogadores que a gente trouxe, era uma carência que a gente tinha um lateral esquerdo, o Ian veio para preencher esse espaço, e o João Vitor e o Cirilo também. A gente precisava de mais jogadores de características diferentes, né? Acho que fizeram uma boa estreia, deram um volume interessante para nós ofensivo. Claro que precisa uma adaptação, porque estão há uma semana com a gente,
mas devido às suas características e até a tua qualidade, eles conseguiram fazer um bom jogo. Vamos pegar o gancho do David aqui, César, e o teu também. Estamos curiosos. Nunca vimos o César Bueno daquela maneira. Eu queria que você explicasse esse momento. Claro que o jogo terminou tenso, mas enfim, queria que você explicasse o que ocorreu ali para nós. É uma situação assim, a gente sabe que é um jogo de muita tensão pro clube, né? Se você pensar, é um mata-mata que vale uma continuidade de calendário nacional. E então a gente sabe dessa importância. E fomos com, para nós é uma final de Copa do Mundo esse jogo. E daí tomar o gol no final ali, acho que a gente foi cobrado ali dentro de campo de uma forma que eu não achei adequada, mas é questão de todo mundo estar tenso, todo mundo sabe o valor que tem isso internamente dentro do clube, então todo mundo tenso, todo mundo à flor da pele, e daí acaba extravasando. Acho que não era a hora de falar dentro de campo, aquilo é algo que tem que acontecer dentro do vestiário, e daí ficou exposto demais, né? Fico muito triste de ter acontecido isso, porque expõe o clube, me expõe, mas, enfim, segue a vida. Nós temos que domingo que vem ir lá e classificar. Eu acho que daí a gente sabe de toda essa importância desse jogo e precisamos muito vencer lá em Itajaí. A gente sabe que é possível e vamos com força total para lá. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Inclusive os adversários, né? Sem saber o que aconteceu, sem entender o que teria acontecido. Como é que foi essa cobrança? Que tipo de cobrança foi essa? Foi uma cobrança no sentido de alguma alteração que você fez durante a partida? Algum jogador que você não colocou e que de repente a diretoria imaginaria que deveria ter jogado mais? Que tipo de cobrança foi essa para provocar essa ira do César Bueno que a gente nunca viu nesse estado desde a sua chegada aqui ao Cascavel, seja na base, seja de auxiliar permanente da casa, enfim, que tipo de cobrança que tirou o César Bueno do sério? Na verdade, bom, vocês me conhecem aí há 3 anos já que eu estou aqui no clube. Eu penso muito na racionalidade, na serenidade. Eu acho que o futebol já é todo emocional, né? É todo emocional, mental. Então, assim, eu busco sempre ter a serenidade até para poder fazer escolhas de substituição estratégicas. A gente sabe que o torcedor ele fica à flor da pele, mas nós não podemos perder esse controle. E a cobrança ali, até a cobrança em si foi uma cobrança assim de algo bem até simples, que foi um posicionamento só, mas nada demais, nada, uma cobrança até a cobrança do posicionamento foi uma cobrança até normal, mas a forma que foi daí que me incomodou. E daí talvez não deveria ter me exaltado também ali dentro do campo, devia ter levado para o vestiário e ter, enfim, conversado no vestiário, mas ali você está tenso, acabou de tomar o gol de empate no último lance do jogo, a vitória ia ser muito importante, e daí não foi o que foi a forma que foi, que daí me incomodou um pouco, mas eu não deveria também ter exposto daquele jeito, né? Mas enfim, já tá tudo resolvido, tudo esclarecido, e eu acho que mostra também o quanto a gente quer e precisa dessa vaga no próximo domingo. Professor, tá tudo resolvido mesmo, né? Porque lá de cima a gente ouviu uma frase, né? Você pode me xingar, você pode até me mandar embora, mas você não pode me xingar aqui dentro, né? E tal. Diante disso, qual a garantia que você permanece no cargo pro jogo da volta? Essa conversa vai ter depois? Você vai pedir também até um posicionamento diferente da diretoria? E o quanto isso mexe psicologicamente com a semana de trabalho e o jogo da volta, que a princípio está marcado para o fim de semana, pode ser que seja no meio da outra semana e tudo mais. Então, como é que isso mexe com essa semana de trabalho e preparação de vocês? Assim, E a garantia que você fica no cargo até o próximo jogo? a garantia do futebol, acho que não existe garantia dentro do futebol, né? Mas não foi comunicado de nada, e a direção ali, os outros gestores do clube falaram que segue o barco e vamos resolver tudo isso lá domingo que vem lá em Itajaí.
E para nós, assim, acho que mostra, não só pro público, mas pro torcedor do Cascavel, o quanto a gente está se empenhando por isso daí. E é todo o grupo, é os jogadores, é a diretoria, é a comissão técnica. Então a gente tá todo mundo empenhado. O sofrimento do torcedor é nosso sofrimento também. E eu acho assim, não vai influenciar em nada, na questão de minha parte, não vai influenciar em nada. Eu estou focado no jogo, gosto do grupo. A semana nossa de treino que passou foi excelente. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente semana e estamos com foco total para esse jogo de domingo. Se por acaso amanhã, enfim, tiver alguma situação, alguma coisa diferente, mas daí não parte de mim. Eu tenho um propósito aqui no Cascavel desde que eu cheguei, que era fazer algo diferente aqui. Na base a gente conseguiu e eu tenho esse propósito, eu estou imbuído disso, para que a gente consiga isso no domingo que vem. César, falando sobre o jogo contra o Marcílio, você manteve a sua postura tática dentro de campo, mas com 3 reforços que ajudaram muito na finalização, na produção de gols. Queria que você falasse um pouco, principalmente sobre a lateral esquerda, com a chegada do Ian, que fortalece muito, inclusive deu o passe para o primeiro gol. Cara, o Ian é um jogador que a gente analisou bem vendo o Joinville, né? A gente enfrentou e viu as dificuldades que enfrentou enfrentando o Ian. O Ian, além de ser um cara que sustenta bem a fase defensiva, é um jogador que tem uma bola parada muito agressiva, é um cara que faz muito bem esse cruzamento, esse último terço, e ele agregou bastante, né? Era uma carência que a gente tinha. A gente só tinha um lateral esquerdo e é de uma característica, o Ian tem uma outra característica, e eu acho que agregou e acho que já no jogo de hoje já nos trouxe algo muito positivo. César, eu imagino que você, enquanto treinador e o elenco, gostaria de estar no jogo contra o Grêmio. A gente ainda tem essas indefinições. Você falou muito que, claro, para o clube, a grande meta é o Marcílio Dias na partida de volta. Mas como é que você, enquanto encabeçando essa comissão técnica, conduz o trabalho ao longo da semana, de repente direcionando apenas o foco para o Marcílio Dias, sabendo que tem um Grêmio pela frente? Bom, esse jogo do Grêmio, a gente tá assim, a gente tem um grupo numeroso, né? A gente tem um grupo numeroso, então vai ser possível atender os dois jogos. Não vai ser a equipe sub-20 que vai fazer o jogo contra o Grêmio, não vai ser uma equipe profissional nossa. A gente tem um número suficiente, talvez alguns jogadores, talvez no sub-20 no banco, mas a gente tem um número suficiente para atender os dois jogos. Claro, você jogar com o Grêmio é uma marca muito grande. Eu trabalhei lá, então tenho muitos amigos lá ainda. O estádio vai estar lotado, a gente sabe disso. Mas hoje, se você pensar pro clube, o jogo do Marcílio Dias é fundamental, né? O jogo é um jogo que vai trazer, depende desse jogo um calendário nacional. Imagina o Cascavel ano que vem só tendo até março de calendário no profissional. Então é um jogo de muita responsabilidade mesmo. Nós estamos carregando uma cidade de 300 mil habitantes nas costas, e isso não é simples. E nós vamos lá com foco total. A gente sabe o Grêmio vai vir aqui, vai ser muito bem confrontado com os jogadores que estão aqui, mas nós temos um compromisso fundamental até para a história do clube lá em Itajaí. Professor, eu vou insistir na questão fora de campo ainda pelo seguinte, né? No meio de semana a gente percebeu a presença do Nenê Vanucci, então técnico do Sub-20, né, no profissional, trabalhando contigo. Na quinta-feira conversou bastante com você no trabalho aqui no Estádio Olímpico Regional. E após o ocorrido de hoje, né, já começaram os comentários. Olha, é que o Cascavel já está vivendo uma fase de transição na comissão técnica, né? Então já colocaram o Nenê Vanucci pensando numa possível saída do César Bueno e tal. Ainda não sei se para a Série D ou para a Taça Paraná, enfim. Isso tem alguma relação? Por que esse trabalho do Nenê Vanucci junto contigo agora no profissional? É simplesmente porque o Sub-20 tá sem calendário agora? Ou não, de fato se trata de um momento de transição já mesmo? Não, 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 não é uma transição.
A questão do Nenê foi um pedido meu, até pedido pessoal. O Nenê é uma pessoa que é minha amiga. A outro momento que eu assumi a equipe profissional, eu pedi que o Nenê era coordenador de captação do clube, eu pedi para o Nenê viesse me auxiliar naquele momento. E ele veio, fez os jogos comigo, e agora, pelo Sub-20 não ter calendário, e ele estava com mais tempo, né, para acompanhar, eu achei interessante trazê-lo, até para ter mais uma cabeça para pensar pela importância dos dois jogos contra o Marcílio, mas assim, não tem relação nenhuma com nenhum tipo de transição. Acho que foi uma coincidência que gera, claro, o boato, a conversa, a desconfiança, mas não tem nenhuma relação. Foi um pedido até meu, falei, Nenê, quer me ajudar nesses dois jogos? É importante, queira ou não queira, ele tá com a cabeça mais fresca para até analisar algumas situações e é mais alguém pensando em cima do time, né? Analisando, e foi uma coincidência daí acontecer essa situação aí com o Nenê, mas não tem nenhuma relação. Para finalizar da minha parte, né? Quando você tirou o João Vitor, né, que tava muito bem no jogo, a gente percebeu que a torcida esperava de repente uma outra alteração, talvez a saída do Cirino, que foi muito bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo ele já estava começando a ficar isolado, não sei se pelo cansaço, pela questão de entrosamento e tal. Queria que você fizesse a gente entender, né? Por que a sua escolha pela saída do João Vitor poderia ter Uhum. até de repente ter deslocado ele mais para o meio, né? Estava incomodando bastante a defesa e a manutenção do Cirino no jogo. Não, é importante a tua pergunta, porque às vezes o torcedor lá de fora não compreende algumas ações, né? E até não tem como compreender, porque a gente está ali do lado do campo, a gente identifica. O que aconteceu foi uma situação de cansaço do João. O João já não estava conseguindo fazer o retorno lá na marcação e começou muita bola a ser cruzada daquele lado. E daí nós optamos por botar o Saci daquele lado para cumprir mais a função e ter velocidade para contra-atacar. E o Cirilo ele estava, mesmo ele ainda não, meio isolado, mas porque a gente começou a alongar um pouquinho, a gente mudou um pouquinho a nossa característica, né? A nossa outra opção que a gente tinha, até a gente pensou, era puxar o Saci mais para dentro do campo e colocar o Palácios. Mas o Palácio estava num quadro febril, ele estava com febre ali no banco de reserva. A gente treinou a semana inteira com possibilidade dele jogar, e hoje de manhã ele se apresentou num quadro de febre, então ele não tinha condições de entrar em campo. Isso que acabou prejudicando um pouquinho a forma de a gente analisar. Conversamos bastante com o Cirilo até para ver a troca, mas como a gente gastou a substituição do Saci lá para o lado do campo e ficou sem opção de colocar jogador do lado do campo, ficou um pouquinho restrito, mas a saída do João foi por cansaço só. Ele tinha ficado uma semana parado depois de acabar o campeonato com o Joinville, mas é um jogador importantíssimo aí para nós e com certeza vai ter sequência e daqui a pouco aguenta 90 minutos normalmente. Perfeito.